Tenho certeza que você já viu os famosos filmes de premonição. Para alguns foi só mais um filme, mas para outros, inclusive para mim, não conseguia nem fechar as portas, porque achava que fechando iria causar algum efeito em cadeia, e alguma coisa cairia sobre minha cabeça. Vocês já se perguntaram se isso é real? Será que existem pessoas que conseguem sentir sua própria tragédia igual aos filmes? Pois digamos que sim, e hoje vamos mostrar alguns casos famosos de premonições reais. Conheça seus medos. The Mask. Graycliff Jr., um fuzileiro naval que foi enviado ao Afeganistão em 2012. Como a maioria apenas treinava, a princípio não era um ambiente tão hostil quanto estar no meio de uma guerra, e os dias se passaram, e quando faltava pouco para terminar o seu treinamento, o jovem ligou para seu pai preocupado, dizendo que do nada um dos seus companheiros foi até ele e falou que ninguém o queria aí e que não precisavam dele, e ficava repetindo essa frase várias e várias vezes, e não deu em outra. Acabaram brigando, até que um dos seus superiores os separou e os obrigou a fazer as pazes, mas o seu companheiro se negou a apertar sua mão. Depois daquele incidente não aconteceu mais nada. No entanto, Graycliff tinha uma sensação de perigo, e até chegando a sonhar com sua própria morte. Ele tinha certeza de que realmente algo de ruim iria acontecer, e por essa razão ele tinha ligado para seu pai, contando tudo o que aconteceu, e também para que seu pai estivesse pronto para contar para sua mãe e seus irmãos mais novos, que o acabariam matando. Seu pai o perguntou se era porque ele tinha que ir para alguma guerra, mas Graycliff disse que não, que seria assassinado na mesma base onde ele treinava, e afirmando com toda certeza. E assim, faltando apenas 2 dias para voltar para casa, o mesmo companheiro que havia brigado com Graycliff atirou nele, tornando assim o seu maior pesadelo em realidade. Jojo Billingsley. Ela fazia parte de uma banda de rock, e para fazer show eles iam muitas vezes de avião, mas ela tinha muito medo, e chegando até ter pesadelos, mas nunca comentou sobre o assunto. Só que um dia tudo mudou. Alguns dias antes de voar novamente para um outro show, seus colegas de banda perceberam que Jojo estava um pouco nervosa, dizendo que ela não queria ir de avião, e que eles também não deveriam ir, porque ela teve um sonho onde iriam sofrer um acidente, e o sonho foi tão real que foi o suficiente para que Jojo acreditasse, mas não foi o suficiente para convencer os outros membros da banda. Não importava o quanto ela tentasse convencê-los, ninguém acreditava. Até que chegou o dia da viagem, e como era de se esperar, Jojo não embarcou, e infelizmente ela estava certa. Não que isso a orgulhasse, mas depois de umas horas viu as notícias, mostrando que o avião havia caído no meio da floresta, e 6 pessoas haviam morrido. Ao ver que sua premonição se tornou real, ela entrou em depressão, porque se sentia culpada de não ter conseguido convencer seus colegas de não entrar no avião. Depois disso, nunca mais voltou a cantar, e acabou se jogando no mundo das drogas e álcool, para tentar aliviar suas dores emocionais, e assim aos poucos foi aceitando, e começou a ir para a igreja seguir sua vida. Esse próximo caso vai te causar um pouco de arrepios. Kate Lelton. Essa mãe de família começou a ter pesadelos frequentes sobre um acidente no avião que iriam embarcar, e quem conta isso é uma das filhas de Kate. Todos da família, incluindo suas irmãs e o marido de Kate, achavam que ela estava ficando doida, e assim o marido e as filhas, que também iriam embarcar no avião, tentaram acalmá-la e fizeram o possível para que ela se sentisse melhor. A família inteira de Kate não poderia fazer mais nada, além de dizer que iria ficar tudo bem e que eles chegariam em segurança da viagem. E o que ela sonhou era apenas um pesadelo. Inclusive um amigo da família deu para Kate um boneco, e dizendo que serviria como um amuleto da sorte. E quando finalmente chegou o dia da viagem, ela já estava calma, e junto com seu marido e filhas, embarcaram no avião, para nunca mais serem encontrados, pois o voo era simplesmente da Malaysia Airlines MH370. A próxima premonição foi de Riva Steenkamp. Essa premonição já vem de anos atrás, quando ela pintou a sua própria morte durante a infância. Mas nesse tempo perguntavam o que o desenho significava, e ela não conseguia explicar, e que apenas tinha desenhado o que tinha sonhado no mesmo dia. Muitos anos depois, e agora já falecida, e sabendo como aconteceu, muitas pessoas acreditam que a pintura que ela viu nos sonhos previu sua própria morte. No desenho, podemos ver uma fada de vermelho rezando, que seria ela, e a outra pessoa mais sinistra seria o seu assassino, apontando com o que parece ser uma arma. Riva Steenkamp foi supostamente assassinada de uma forma acidental pelo seu marido,
o atleta Oscar Pistorius. O depoimento do atleta foi que ouviu um barulho no meio da noite e foi ver o que era com uma arma na mão. Ele tinha posse de arma porque recebia muitas ameaças e até tentativas de roubo. E no momento que ouviu os barulhos, perceberam que vinha do banheiro. E ao se aproximar, gritava que iria chamar a polícia e pedindo para que saia do banheiro, mas ninguém respondia. E o acabou deixando mais nervoso. E mesmo com a porta fechada, Oscar começou a atirar sem parar. E quando parou, e tendo a certeza de que havia matado o intruso, ao abrir a porta do banheiro, adivinhem quem estava lá? A sua esposa, Riva Steenkamp. Oscar foi condenado à prisão, mesmo que a sua confissão parecia ser real. Chorava quando ele descrevia o que havia acontecido aquela noite. Inclusive chegou a vomitar quando ele olhava as fotos que foram tiradas como evidências. É um caso muito estranho. Será que ele não percebeu que a sua mulher não estava do seu lado quando decidiu ir com a arma verificar quem era? E mesmo se percebesse, uma pessoa normal gritaria perguntando onde está sua esposa. Talvez poderia ser sequestrada ou tida como refém em algum outro quarto. Mas Oscar não pensou nisso e atirou na loucura sem mesmo saber onde Riva estaria. E por isso muitos comentam que o desenho que Riva fez na infância parece que ela estaria implorando pela sua vida, e esse vestido vermelho representaria sangue. Andrew Bailey. Durante um sonho, Andrew teve um pesadelo. Ele se assustou tanto que acordou gritando. Sua esposa perguntou o que tinha acontecido. E Andrew respondeu dizendo que no sonho alguém bateu na porta. E quando ele abriu, foi uma figura escura, quieta e silenciosa. Mas não podia ver o seu rosto. Mas mesmo assim, embora essa figura não dissesse uma única palavra, Andrew sabia que aquilo era a morte. E por parecer tão real, acabou gritando sem perceber no sonho. E acordou também gritando. Sua esposa tentou acalmá-lo e dizendo que era apenas um pesadelo. Andrew tinha 29 anos. A esposa dele contou que ele havia comentado mais de uma vez que morreria antes dos 30 anos. Ao longo de sua vida, ele continuou tendo pesadelos em que morreria e não sabia por quê. A única certeza que Andrew tinha é que não passaria dos 30 anos. E o que mais impressionou a sua esposa foi saber que ele não tinha medo e já tinha aceitado aquilo como algo que tinha que acontecer. Claro que ela disse que ele estava sendo um pouco negativo e era apenas bobagem de sua cabeça. Mas 2 dias depois do último pesadelo, ainda com 29 anos, ele se levantou, se despediu da esposa e foi trabalhar no dia 11 de setembro, nas Torres Gêmeas. E o resto da história vocês sabem como termina. David Booth. Esse com certeza é um dos casos de premonições mais convincentes, e que ainda existem testemunhas e provas de áudio. Em 1979, David ligou para a Administração Federal de Aviação para avisar que nos últimos 10 dias havia sonhado o mesmo sonho sobre um acidente de avião. E a pessoa que atendeu a ligação foi Jack Barker, e afirma que David havia descrito o acidente com muitos detalhes. David disse a ele que o avião começaria a ganhar altitude, mas próximo ao solo ele iria despencar, e foi isso que aconteceu. O voo 191 da American Airlines fez exatamente isso, quando um dos seus motores apagou, e com isso o avião perdeu o equilíbrio e provocando o acidente que foi previsto por David. Inclusive, um dia antes do acidente, ele ligou novamente para reforçar e alertar, mas falou com uma outra pessoa, e esse seria um dos casos de premonições mais surpreendentes. Existem muitos outros casos similares, e se quiser a parte 2, basta comentar que iremos fazer. E agora me responde uma coisa, vocês já tiveram essa sensação de que algo de ruim iria acontecer? E depois aconteceu mesmo? Me diz aí nos comentários, adoraria saber. E se gostou do vídeo, por favor já deixe o seu like para ajudar o canal. E por último, e mais importante, bons sonhos.